A Inconfidência era, de fato, entendida como um crime, né? O núcleo do movimento, sem dúvida, é elitista. Esses pasquins são documentos muito, como eu disse, singulares. Que eu sei sobre a Inconfidência Mineira que foi um movimento que deu errado, na verdade, né? Ele não teve uma conclusão, porque Tiradentes e o grupo dele, eles foram denunciados eles foram traídos por um dos integrantes do grupo. Minas Gerais teve uma história bastante turbulenta desde o seu surgimento e ao longo de todo o século XVIII. Foram dezenas de revoltas que aconteceram na história da capitania do ouro, né? Sobretudo na primeira metade do século XVIII até 1740, mas também ocorreram movimentos de contestação ou inconfidências na segunda metade do século XVIII também, sobretudo no período em que o ministro, o Marquês de Pombal, administrava o Império Português, né? São chamadas inconfidências do período pombalino, e que culminaram, digamos assim, que chegaram na sua expressão mais avançada, o seu ponto alto, com a Inconfidência Mineira, em 1789. Então, podemos dizer que a Inconfidência Mineira ela fecha um período de muita agitação política na história de Minas. Como que seria isso, né? A Conjuração Mineira, ela se dá a partir do encontro de intelectuais, né, que visam constituir uma nova ordem dentro de Minas Gerais. Essa nova ordem de Minas Gerais teria uma cabeça, um governo. Esse governo teria características republicanas. Esses governos de características republicanas teriam como foco, né, teria como objetivo, né, o estabelecimento de uma estrutura que seria muito mais regional, de governo muito mais regional do que nós normalmente compreendemos a Inconfidência Mineira como algo que abrangeria todo o Brasil, não é. Esse movimento, ele não tem um caráter tão libertador como nós imaginamos. Há, sim, a expectativa de uma ruptura com relação à metrópole e um reconhecimento de que essa colônia estava sendo explorada por essa metrópole, né? Mais especificamente Minas Gerais estava sendo extremamente explorada por essa metrópole portuguesa, em função da decadência aurífera. A decadência da produção aurífera levou a algumas estratégias da coroa portuguesa. Uma delas foi o recrudescimento da cobrança de impostos. Houve uma tentativa por parte de Dona Maria I, mais especificamente do seu ministro, Martim de Melo Castro, de fortalecer essa relação de dominação que Portugal tinha com a colônia brasileira. E isso se deu também em Minas Gerais. Então, o movimento de Inconfidência, em grande parte, é uma reação a essa ação mais virulenta de exploração da metrópole para com sua colônia. Apesar de a gente até hoje não conseguir definir muito os seus limites, o seu tamanho,
o que ela verdadeiramente foi, né? Isso é uma esfinge que a gente tem que decifrar e vai continuar tentando, por incrível que pareça, por mais aparentemente consolidado que as informações e as versões sobre a Inconfidência Mineira apareçam, né, dessa forma, consolidada, ela tem muitas lacunas. E, por mais que isso ainda subsista, esse movimento foi um movimento em que várias pessoas, né, das elites, camadas médias e populares em Minas Gerais, tramaram ou conversaram sobre a possibilidade de romper com a metrópole, romper com Portugal. Tudo isso acaba criando essa ideia de que um outro mundo é possível, mas essa visão está ainda muito em disputa com a visão de lealdade ao soberano. Então, a Inconfidência Mineira ela flagra um momento que não é um momento maduro de um processo, nem um projeto consolidado e definido, embora isso apareça no senso comum dessa forma, mas que esse flagrante ele é muito interessante para a gente entender que sociedade era essa, quais os níveis de consciência política, como as pessoas coletivamente se pensavam, o que era Minas Gerais na construção mental de quem vivia nesse território. Uma identidade que vai se forjando dentro desse sistema, né? Uma identidade muito regional, em um primeiro momento, uma identidade regional de mineiros que estão sendo explorados pelos portugueses, né? Então, essa identidade também vai fomentar uma certa abrangência das ideias dos inconfidentes no seguinte sentido, né? Revela, né, essa identidade que se forja aí em torno da perspectiva de Minas Gerais, de ser nascido em Minas Gerais e ser fundamentalmente explorado, né, revela uma intenção da população em geral de que essa dominação não fosse tão incisiva, né, e para que isso fosse necessário, né, para que isso acontecesse, era importante uma ruptura. Né? Em outros aspectos, ela foi menos inovadora do que revoltas anteriores acontecidas em Minas. Ela não chegou a ser propriamente um movimento de rua, né? Ela se estancou na etapa de conspiração, não é isso? Então, ela não teve um estopim, né? Não teve uma deflagração de um movimento armado, como já aconteceram, né? Como já tinha acontecido em várias circunstâncias na história de Minas, né? Eu vou lembrar aqui na Guerra dos Emboabas, na revolta de Filipe dos Santos em 1720, nos motins do Sertão de 1736. Enfim, nós tivemos, né, ao longo da história de Minas, vários movimentos que chegaram às vias de fato. A Inconfidência Mineira não chegou, e nesse ponto de vista ela foi mais acanhada do que outros movimentos anteriores. A coroa, a partir de várias denúncias, inclusive do Joaquim Silvério dos Reis, mas de outros também, que a coroa flagra esse movimento e mobiliza uma repressão raramente vista até então. Está empreendendo todo mundo, né? Inconfidência Mineira foi um movimento revolucionário que ocorreu aí no Brasil na época de colonização, onde em Minas Gerais ocorreu por tanta injustiça social e monetária de cobrança. Algumas pessoas, principalmente das camadas mais elitistas, ficaram revoltadas um pouco com a questão monetária. E aí eles fizeram um movimento que é a Inconfidência por baixo dos panos, né, uma coisa mais secreta. A Inconfidência era, de fato, entendida como um crime, né? Porque o termo Inconfidência
revela, na verdade, um crime que é previsto nos códigos criminais da época, mais especificamente o Código Filipino, que é escrito em 1603. O crime de inconfidência é um crime que designa uma ação promovida contra o rei ou contra algum representante do rei, e isso é um crime de lesa majestade de primeira cabeça. Os homens que foram do tempo da Revolução, um tempo assim de Tiradentes, né, que nós tínhamos, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, eram dos Inconfidentes, Santa Rita Durão, né? Então esses eram os Inconfidentes de Mariana. E tiveram várias pessoas que participaram, mas quem mais lembra é o Tiradentes, que tem esse apelido porque ele costumava tirar os dentes das pessoas. E aí ele foi esquartejado, né? Cada membro dele foi enviado para um canto e eles fizeram isso com ele para servir de exemplo para os outros, tipo, né? Olha o que vai acontecer com vocês, meio que para silenciar o pessoal. O núcleo do movimento, sem dúvida, é elitista, né? Nós tínhamos ali proprietários de terras, contratadores de impostos, militares de alta patente, figuras que já haviam desempenhado cargos importantes no governo político da capitania, como o ex-ouvidor Tomás Antônio Gonzaga, o ex-secretário de governo e então advogado Cláudio Manuel da Costa, o Alvarenga Peixoto, né? São figuras que formam uma elite ilustrada, né? Uma elite que tinha bafejos intelectuais aí, sobretudo Tomás Antônio Gonzaga, né? Então, também formada por homens, né, de poder e mando, sem dúvida nenhuma. E o interessante também da gente agregar a esse tipo de formulação, né, sobre a noção de pertencimento é que a Inconfidência Mineira também, ao contrário do que a historiografia enfatizou tradicionalmente, ela conhece também uma participação muito grande de grupos populares, né, que não são os grupos considerados pelos juízes como os grupos mais perigosos do ponto de vista político, né, na cabeça dos juízes e na cabeça das autoridades repressivas do antigo regime. Perigoso é quando a elite se rebela, quando a elite conspira, porque há uma certa noção um pouco, como eu posso dizer, desqualificadora de quem é do povo, como se o povo não participasse da política e pudesse ser enquadrado de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais simples. Mas esse povo está presente. Havia, sim, uma voz comum, né, como se dizia na época, uma voz pública e notória que circulava pelas minas, dando conta de uma possível revolta, de que haveria quem se opusesse à cobrança da derrama. Então, tudo isso faz parte aí de um envolvimento popular muito grande, né? Algumas dessas figuras populares chegaram a ser chamadas para depor nos autos de devassa. Então, eu diria que, sim, o movimento foi de elite, mas houve ali alguma participação popular, sobretudo nesses momentos que antecederam a repressão da Inconfidência. Mas esse documento que passa um pouco escondido desse panteão aí de acervos, que a gente chama pasquim, né, ou folhetim, ou folheto, ou libelo, enfim, tem vários nomes. Esses pasquins são documentos muito, como eu disse, singulares, porque eles são papéis, né, que aparecem já com uma espécie de prazo de validade definido. Assim. É um documento para ser autodestruído.
né? Porque os pasquins eram escritos na época colonial, quase sempre manuscritos, escritos, né, à mão, que apareciam, né, de uma hora para outra, em lugares públicos, que todo mundo pudesse ver, que todo mundo pudesse ler, e que, quase sempre anônimos, voltados para atacar uma instituição ou alguma pessoa. Pasquim, para que ele tenha uma força, né, de difusão de uma ideia, de uma informação, essa ideia ela tem que ter algum respaldo na lógica e nas informações que a própria comunidade dispõe, né? O caso do Pasquim do Calambau é um pasquim muito importante porque relata uma visão diferenciada da Inconfidência Mineira. Então, o pasquim a todo momento vai estar fazendo referências à Inconfidência Mineira, a alguns dos Inconfidentes, ao Tiradentes, ao Joaquim Silvério dos Reis, né? Vai falar também de padres e estudantes que estiveram envolvidos com a Inconfidência Mineira, para além do próprio Manuel Caetano e dos seus irmãos, né? A gente tem a citação do Correio Tiradentes, assim que ele é designado no pasquim, né? Tiradentes aparece como associado à ideia de correio. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que Tiradentes tinha um papel muito grande na Inconfidência Mineira como divulgador das ideias dos Inconfidentes e também na tentativa de amealhar mais participantes para a Inconfidência Mineira. O Tiradentes conversa com muitas pessoas, algumas delas de estratos populares, né? São conhecidas, por exemplo, as incursões do Tiradentes por prostíbulos, por tavernas, por pontos de encontro, por estalagens, né? Pousadas, casas de moradores, enfim, os mais variados ambientes em que ele inadvertidamente tocava nesse assunto, se comunicava com pessoas, e essas falas do Tiradentes, elas se esparramaram um pouco, geraram várias vozes, né? No pasquim, lá na estrofe 23, né, a gente vê uma referência ao Tiradentes, né? Está lá dito: veja vossa majestade, a lei dos insolentes. Bem é que se enforcasse o Correio Tiradentes, que eram os prostíbulos. E nos prostíbulos ele também fazia menção à Inconfidência Mineira, trocava favores sexuais com a promessa de que, havendo a Inconfidência, havendo a conjuração, né, havendo a sedição, ele retribuiria esses favores em dinheiro, né? Então, esse personagem que nós conhecemos e associamos a uma dimensão quase religiosa, mística, né, de um personagem que se assemelha a Jesus Cristo, como são os quadros pintados dele, tipo Tiradentes esquartejado é um exemplo desse, né? Até mesmo o julgamento de Tiradentes se verifica essa figura, que é uma figura de um Tiradentes cabeludo, barbudo, vestido uma túnica branca, uma dimensão muito religiosa, associação a Tiradentes a Jesus Cristo. Essas imagens são imagens construídas na segunda metade do século XIX, né? A tentativa de criar aí um protomarte, criar um herói nacional, né? Um segundo aspecto que a gente verifica ali, um outro nome que a gente verifica nos autos da Devassa, que acompanham ali o pasquim, né? E que se verifica no próprio pasquim, é o nome do Joaquim Silvério dos Reis.
O Joaquim Silvério dos Reis é conhecido na historiografia como o grande delator da Inconfidência Mineira, o grande traidor, né? É epítome daquilo que vem a ser uma traição, né? Pois bem, o Joaquim Silvério dos Reis aparece no Pasquim de uma forma muito diferente. Ele vem no Pasquim sendo apresentado como o grande cabeça da Inconfidência Mineira. Não quer dizer que o Pasquim efetivamente tenha retratado uma realidade, mas ele retrata um conhecimento, uma versão, uma crença dos moradores do interior de Minas Gerais, em 1798, né? Alguns anos após a condenação de Tiradentes, né? E que esses moradores não veem em Tiradentes o grande cabeça da Inconfidência, mas veem no Joaquim Silvério dos Reis o grande cabeça da Inconfidência. A Inconfidência Mineira, para mim, como ser humano, é um processo de luta, né? Uma luta que partiu de uma classe que tinha algum conhecimento, sabe, sobre política, sobre postura, sobre o que estava acontecendo na época, né? Não estava alheio à situação do Brasil na época. Foi um movimento que aconteceu em Minas, porém ele ultrapassou, né? Ele é um movimento que ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais e foi para o Brasil. O resgate da Inconfidência Mineira como um evento que deve ser visto como bons olhos, né, com bons olhos, se dá na década de 30 do século XIX, né, através de estudos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ali você verifica, então, uma tentativa de reabilitação da Inconfidência como se fosse um movimento que precederia a independência do Brasil. Né? E é claro que o processo de independência do Brasil e depois da proclamação da República, com a exaltação da figura do Tiradentes, né? A República elevou a Inconfidência Mineira a uma condição de evento nacional, né? Reverenciado nacionalmente, o dia de Tiradentes como um feriado nacional, o Tiradentes como herói nacional, outros contextos políticos do Brasil, como a Era Vargas, o Estado Novo, a ditadura militar, fizeram usos políticos do movimento mineiro, né? O Tiradentes é considerado patrono dos militares, houve uma série de relações aí que a ditadura militar estabeleceu com a Inconfidência Mineira. Para ter mais força essa hipótese, a gente pode verificar que a independência do Brasil, né, é uma independência do Brasil que mantém a monarquia, que mantém a família dos Braganças no trono, né? É uma independência que é feita também por uma elite, uma independência que não foi conjugada com a libertação dos escravos, né, dos escravizados, uma independência que envolveu diversas guerras, ela não foi pacífica. Então é curioso a gente estar comemorando um movimento de independência, né, acreditando que efetivamente essa liberdade se estabeleceu com um grito de Dom Pedro I na margem do rio Ipiranga, né, mas efetivamente essa liberdade foi para quem? Né? Essa independência foi para quem? Uma certa tradição que foi confiscada pelos donos de terra, pelos grandes comerciantes em Minas Gerais, né, e que vem sendo, nos últimos anos, reivindicada pelos grupos populares.
que veio dizendo, olha, peraí, Minas Gerais, né, não é só o barroco esplendoroso e católico. Então, a gente vê um pouco a independência para fora um pouco dos grandes ritos, das grandes comemorações, e de maneira crítica, é essencial. Reler a Inconfidência Mineira, da mesma forma, é também importante, né? Tirando um pouco a idealização em torno do movimento e evidenciando efetivamente o que foi esse movimento, o quão diverso foi esse movimento, quantas posições ali havia, como que a população reagiu de forma diversa também à Inconfidência Mineira, à independência do Brasil, né? Essa diversidade de vozes permite também uma ação de descolonização. Essa polifonia, né, que não respeita maniqueísmos no sentido de é ou não é branco ou preto, né? Essa polifonia epistêmica, né, é que deve ser resgatada.